Olá pessoal, professor Sargento Mendes, Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul. Ontem, dia 26, terça-feira, nós tivemos uma sessão plenária extraordinária, né? Proposta pelo Executivo e acatada pelo Legislativo para fazer a leitura e a votação de 5 projetos de extrema importância para a comunidade. E como hoje é quarta-feira, a gente quer fazer meio que um raio-x do que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores. Mas antes de começar a falar, eu queria dizer para vocês que através de uma lei proposta promulgada lá em 2006, as sessões extraordinárias elas não são mais remuneradas, então os vereadores não ganham mais nem um centavo para ir nessas sessões extraordinárias. E não fazem mais de que obrigação ir, né? Porque é trabalho do vereador e por uma questão de respeito ao erário público, tem que ir sim. Ontem os vereadores compareceram unânime na sessão. Bom, dito isso, aí essa lei proposta, não promulgada em 2006, ela só foi ser acatada pelas câmaras de vereadores e pela Câmara de Vereadores em 2016, o que é de tamanha importância para a população. Bom, vamos aos projetos. Ontem foram votados na Casa do Legislativo 5 projetos, e todos eles do Poder Executivo, por isso a sessão extraordinária. Que era a isenção o número 1, que é a isenção de taxa de fiscalização e vistorias de estabelecimentos e atividades, né? Até pensando com esse olhar na questão da pandemia, muita gente perdeu dinheiro, então essas isenções elas vêm em boa hora. O segundo projeto diz respeito ao REFIS, o Programa de Recuperação Fiscal do município, que também é muito importante porque o empresário local, a população, a população economicamente ativa do município, ela está em dificuldade, assim como o país está em dificuldade por causa da pandemia, e eu vou insistir em dizer a pandemia não é deste ou daquele governo, é de todos. Então, está todo mundo no mesmo barco. O terceiro projeto, e não menos, ou talvez o mais importante para a população, que diz respeito à redução aí a possibilidade de até 30% de desconto no pagamento do IPTU municipal. Essa taxa que às vezes ela chega a ser até imoral quando os legisladores e os executivos propõem, né, aumento de IPTU, que na realidade a gente não encontra uma contrapartida. Em Santa Rita, Nova Santa Rita, se paga muito imposto e se tem muito pouco de contrapartida. Então também foi um projeto importante. Os quarto e o quinto projeto dizem respeito pura e exclusivamente ao pessoal da área da saúde, a contratação emergencial de profissionais da área da saúde, técnicos de enfermagem e enfermeiras. E é nisso que eu quero me pautar. Todos os projetos foram unanimemente acatados e levado ao crivo dos demais, e todos foram unânimes em dizer que era salutar para a população de Nova Santa Rita. Então eu fico muito feliz quando eu, oriundo da área da saúde, que já estive lá no chão dos postos de saúde, do Hospital Nossa Senhora das Graças, por exemplo, quando a gente vem a valorizar aquelas pessoas que estão tão penalizadas e fragilizadas pelo processo de pandemia que se alastrou dentro do país. E tirando as discussões ideológicas, a pandemia ela afeta alho e bugalho. Ela não tem partido e ela não tem preferência ideológica. Porque todo mundo reclama politicando em cima de uma pandemia. E, na realidade, ninguém olha lá para o chão do posto de saúde, onde os profissionais da saúde são os primeiros a serem achincalhados e, muitas vezes, incompreendidos dentro da função deles. É muito fácil fazer política. É muito fácil, com a desgraça dos outros. Quem dera que os legisladores, sejam eles vereadores ou o executivo, tivessem esse olhar e conseguissem olhar além daquilo que o profissional da saúde, o profissional da educação e, em particular, o profissional da segurança pública, já que a gente tem uma guarda municipal que tem que ser normatizada, que pudesse olhar para o profissional da saúde
e vê que não trabalha 24 horas por dia. É uma grande ilusão da população e a população tem que saber isso. Profissional da saúde, profissional da segurança pública, não trabalha 24 horas por dia. Ele trabalha 26, 27, 28, porque ele leva para casa as mazelas, a desgraça dos outros, ele leva para casa. E nesse sentido, toda vez que se fizer um projeto que vai retirar valor dessas áreas, tem que pensar assim, ó, é esse cara que vai cometer o suicídio lá adiante. Até que ponto a gente vai querer sujar as mãos, como o governador Eduardo Leite está sujando as mãos dele agora, com no mínimo 5 policial militar em suicídio? E quantos profissionais da saúde entram em sistema de alcoolismo e recorrem à droga porque não dão conta do trabalho, não dão conta. A nossa cabeça é uma caixinha de segredo. E a gente acumula toda a desgraça dos outros e leva para casa. Então nós não somos comum. O profissional da segurança pública, o profissional da saúde, ele não é um ser comum. Ele não é. Ele faz cocô, ele mija, ele faz tudo isso aí. Tudo que uma pessoa normal faz, e a gente não tem essa percepção. Dentro desta casa, toda vez que se fizer um projeto, que se faça pensando em não tirar direito dessas áreas. Em particular dessas áreas. Porque essas áreas elas têm que ser supervalorizadas e são as menos valorizadas. Eu abri um leque na minha fala para referir que profissional da área da saúde, profissional da educação, profissional da segurança, não são pessoas comuns. Como disse um deputado na Assembleia Legislativa, comparando os policiais militares a um pipoqueiro. Não são. O profissional da área da saúde é a pessoa que trabalha lá dentro do posto de saúde, lá, apesar de às vezes incompreendido pela população, ganha muito pouco para lidar com a desgraça que não é dele. E o pior ainda, leva para casa, leva lá para o seio do lar dele, escondidinho lá no cérebro, tudo o que aconteceu durante o dia. Então o profissional da área da saúde ele não trabalha 24 horas por dia, ele trabalha 25, 26, 27, porque ele não para nunca, nem quando dorme. E assim é o policial militar. E é por isso que eu referi que o governador Eduardo Leite tem as mãos sujas de sangue, porque em uma semana a gente viu 5 policiais militares cometerem suicídio. Também referi isso em plenário. Mas enfim, esse é o cenário que se propôs ontem na Câmara de Vereadores. Que tenhamos um bom pensar, uma boa semana a todas e todos, né? E sexta-feira a gente retorna aí com assuntos a nível estadual. Um bom pensar a todos e Deus esteja conosco.